também. No final, para você que ficar até o final, a gente vai tirar a gravação para você também, se você quiser abrir dados, conversar, trazer perguntas, a gente para a gravação para a gente não compartilhar dados sensíveis aí, de repente, do teu agronegócio ou algum dado que você não quer falar, beleza? Bom, basicamente o que a gente vai trazer de conteúdo aqui no inicial, a maioria dele é atemporal. O que isso significa? Que qualquer uma das metodologias que a gente trouxer aqui de análise de planejamento estratégico para redes sociais, a maioria não vai depender de algoritmo, não vai depender de investimento, vai ser muito atemporal, não vai depender de mídia social. Tudo que a gente vai aprender aqui são conceitos básicos de planejamento estratégico, onde a gente vai conseguir ter uma assertividade maior dentro das redes sociais. Porque qual que é o conceito geral de mercado? Principalmente dentro do agro. Vamos postar algo legal com alguém que é famoso, e isso vai repercutir, vai atingir algumas pessoas, e isso vai tornar nosso negócio mais conhecido e a gente vai vender mais. Mas, quando você parte para um negócio, se você não tem um planejamento estratégico bem definido antes de você criar uma linha editorial, construir conteúdo, muitas das ações podem dar certo e você nem saber por que deu certo, e outras podem dar errado, ou nem dar nada, e você nem entendeu por que não deu. Então, tudo que eu vou trazer aqui vai ajudar você a conseguir medir o que você está fazendo, para realmente ver a relevância e o impacto disso no negócio que você está atuando, perfeito? Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Primeiro, conceitos básicos de estratégia. Segundo, público e audiência, linha editorial, distribuição e algumas boas práticas dentro das redes sociais. Quando a gente fala de redes sociais, aqui o foco é mais Facebook e Instagram, mas eu vou dar uma pincelada no LinkedIn também, tá? Que é uma mídia um pouco diferente. Existem inúmeras redes, mas é aquilo que eu falei. A maioria daqui que eu falar aqui vai ser aplicável em qualquer rede com o planejamento certo, tá? Com um jeito de planejar que a gente vai apresentar aqui. Beleza? Então vamos para o primeiro, que é o conceito básico. Quando a gente fala de agricultura, quando você vai preparar ali uma fazenda para você fazer uma plantação, algo nesse sentido, a gente faz geralmente um mapeamento de solo e o preparo de solo. Vocês que vendem insumos agrícolas já sabem o que eu estou falando, né? Então faz o mapeamento e depois a gente pega alguns insumos para preparar o solo antes do plantio. Então a estratégia ela é semelhante a isso, tá? A fase de mapeamento e preparo de solo é a estratégia. Não adianta a gente sair lançando sementes nas redes sociais se você antes não preparou o solo, não mapeou o que está faltando ali. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala de estratégia para redes sociais. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito do APD. Quem criou esse conceito atemporal foi um cara de tráfego chamado Estevão Soares. Ele está há muitos anos no mercado, geralmente o pessoal conhece o Pedro Sobral e tudo mais. Ele é um cara mais voltado para estratégias, tá? Então, quando a gente pensa no APD, a gente pensa nessa tríade de produto, distribuição e audiência. Então, todos vocês estão trabalhando num agronegócio, ou num negócio, né, para agronegócio, né, vendem para o produtor ou para algum outro agronegócio, vocês têm um produto. Quando vocês têm o produto, vocês começam a entender que vocês precisam distribuir esse produto nas redes sociais para uma audiência específica que tem relação ou que tem interesse no produto. Então, quando a gente pensa nessa tríade, a gente consegue entender que se você não tem distribuição, né, dentro do produto, para que é o produto? Para quem que é o produto? Quem que é o cliente que realmente compra? Se você tem múltiplos clientes, quais produtos ou quais culturas vão comprar aquele tipo de produto? Então, tudo isso interfere no que você produz dentro das redes sociais. E se você não tem distribuição, não aparecer para a pessoa suficiente, isso também não vai gerar o resultado que você precisa. E aí, quando você fala de audiência, a gente está falando não só dos seguidores que você tem ali nas redes sociais, ou nos seguidores, ou nas conexões, quando a gente fala de LinkedIn, ou nos pins do Pinterest, enfim. Se você tem lá uma audiência, você tem dois tipos de audiência. A audiência real e a audiência potencial. Nem todos os seus seguidores são potenciais compradores. Às vezes, alguns seguidores que você tem são familiares de quem trabalha lá, ou funcionários, ou amigos do dono, enfim. Existe uma audiência ali dentro onde nem todos são consumidores do teu produto.
Então você tem que entender qual é a audiência real e qual é a audiência potencial, tanto dentro do teu perfil, como fora dos teus perfis de redes sociais, dentro da rede em si, Facebook, Instagram, no total, no geral. Então, dentro disso, a gente vai navegar e mostrar como a gente cria estratégias pensando exatamente nessa tríade que ela é circular, né? Então, ou seja, ela sempre vai ser cíclica e vai voltar. A gente sempre tem que pensar no produto, distribuir audiência, produto, distribuir audiência e continuar. Isso é a maneira mais básica. Vamos falar de uma análise aqui. Pô, legal. Eu tenho um produto, um implemento agrícola, que ele vai no trator da marca X e é específico para a cultura Y. Legal. Se você tem isso como produto, e isso está distribuindo para pessoas que são de agricultura familiar e que talvez não estão usando o trator, ou eles locam de alguém, não vão comprar o próprio trator, talvez o produto está sendo distribuído para o público errado. Aí você analisa a audiência. Poxa, a maioria que segue o nosso perfil é de agricultura familiar, mas quem geralmente compra o nosso produto são grandes produtores. Aí você começa a entender que tem algum problema dentro do teu planejamento das redes sociais, você não está atingindo o público certo, tá? Então, esse é um exemplo onde você pode movimentar. Sempre pensa no produto, para quem eu estou distribuindo, e se a audiência está de acordo com aquilo. Pensando nisso, a gente vai para a segunda parte, que é muito importante dentro de uma estratégia de redes sociais, que é ter um objetivo SMART, tá? SMART é um anagrama pensado em inglês, tá? Specific, Mensurable, enfim, né? Alcançável, relevante e prazo. Que são essas perguntas que você tem que fazer sobre os objetivos. Se você trabalha como gerente, ou social media, ou até diretor de um agronegócio, quando você pensa ali em qual é o objetivo do que você precisa fazer, se ele não for específico, então cada post ele tem que ter uma especificidade. Ele é específico para quem? Ou a minha estratégia dentro daquele mês, daquele trimestre, enfim, do que você vai fazer, é específico? O que é uma coisa específica? Olha, um objetivo específico eu preciso chegar de 1.000 seguidores para 1.500 seguidores. Tá, isso é específico. É mensurável? É porque tem um número. Ele é alcançável? Poxa, eu estou crescendo 10 seguidores por mês. Então, quer dizer, a tendência, eu estou querendo crescer 10, 15 vezes. Ou, eu nunca vendi pelas redes sociais do meu agronegócio. E eu quero conseguir 100 vendas no mês seguinte. É realmente alcançável? Então, qual que é a meta que você tem que estabelecer? É relevante para o negócio? Porque às vezes você quer seguidores, mas isso não é relevante para o negócio. Então, vamos supor que você tem um perfil pequeno. E aí você sabe que seus concorrentes têm um número maior de seguidores e que isso tem impactado na hora de você comercializar dentro da rede social. Aí sim pode ser um objetivo relevante. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha própria agência, né? Aqui na Chá Social, que é a minha agência de marketing, a gente abandonou um perfil de 6.000 seguidores, que a gente estava em outro nicho de mercado há uns anos atrás, para a gente abrir um novo Instagram com outro público, onde a gente tem muito mais efetividade. Para você ter uma ideia, hoje, entre os 2 workshops que a gente teve aqui até agora, a gente teve 200 e poucos inscritos. Só que o meu Instagram tem 200 e poucos seguidores da agência focada em agronegócio. Então, tá vendo como seguidor, às vezes, não é tão relevante dependendo da tua estratégia? Para nós não é relevante agora. A gente vai construir uma base bem segmentada, bonitinha, sem compra de seguidores, para que a gente consiga ser relevante, para o conteúdo sempre seja relevante para quem está seguindo a gente. E, claro, estabelecer um prazo. Se você não estabelece um prazo para aquilo acontecer, você também afrouxa suas estratégias e aí não consegue cumprir tudo. Então, pensando nisso, quando você pensa nas redes sociais, não adianta só você tirar uma fotinho lá enchendo o caminhão, esvaziando o caminhão, mapeando o solo, para quem é de implemento de um trator novo, sem ter um objetivo para aquilo. Se você não tem um objetivo ou macro ou micro, você não vai conseguir chegar em algum lugar.
Existe até o gato Cheshire, lá da Alice no País das Maravilhas, que fala para Alice assim, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer coisa serve. Qualquer caminho serve. Então, se você fala, poxa, eu não tenho resultado, legal, mas aonde você quer chegar? Ah, eu quero crescer, tá, mas o quê? É específico, mensurável, alcançável, relevante? É relevante? Por que é relevante crescer? Qual o prazo que você vai dar nisso? Então, tudo isso é importante para você construir uma estratégia bem sólida dentro das redes sociais, beleza? E aí você entra dentro do funil de marketing. Quem já está familiarizado, bem tranquilo essa parte. Quem não está, o funil de marketing ele trabalha com 3 grandes tópicos, tá? Tem funil que tem várias mais camadas do que esse, mas esse aqui é o simples e o avançado é fazer o básico bem feito, então a gente vai focar nesses 3 itens, tá? O topo do funil, você precisa gerar atenção no teu objetivo. O meio do funil, interação. E o fundo do funil, conversão. Tá, o que é o topo do funil? Onde tem mais gente. São gente que não conhece o teu agronegócio, o teu produto, ou o teu jeito de trabalhar, ou o teu serviço. Essa é a maioria das pessoas. Então, para você conseguir atrair elas para o teu negócio, você precisa chamar a atenção. Prender a atenção dessa pessoa de alguma maneira. Beleza. Uma vez que você chamou a atenção e ela parou para te escutar, aí existe o meio do funil, a interação. A interação ela vai desde um comentário, seguir o perfil, um compartilhamento, uma mensagem no direct ou no Messenger do Facebook, ou um e-mail lá no LinkedIn e assim por diante, como também até baixar um e-book, se inscrever numa newsletter, que não envolva a compra de um produto, tá? E o fundo do funil, ele é uma conversão. Ele converter em um orçamento, uma oportunidade, um lead para venda. Então percebe que se a gente não estiver colocando gente no topo desse funil, pessoas novas conhecendo o teu agronegócio, não vai ter mais pessoas interagindo e não vai ter mais pessoas comprando. Eu costumo exemplificar isso quando a gente conversa com os nossos clientes e potenciais clientes. Eu costumo dizer que isso aqui é como se fosse pescar. Não sei se vocês gostam de pescar, mas é como se fosse uma pesca. Se você pesca num tanque, num açude de rede, você vai pegar, se você pega uma rede mais larga, né, para pegar um tamanho maior de peixe, você vai pegar todos os peixes que já estão prontos para consumo. Os pequenos, os alevinos, não vão ser pescados nessa rede. Só que se você passar uma rede, você acaba, uma hora vai acabar os peixes, porque você não está colocando mais peixe dentro do teu perfil. Então, você sempre tem que atrair, colocar novos peixes no teu tanque, alimentar e cevar esses peixes, que é a interação, para depois você ir lá e pescar. Porque senão não vai gerar nenhum contato que pode gerar uma venda para o teu agronegócio. E abrindo um parênteses bem importante, a maioria dos agronegócios não vão vender através de rede social. A maioria. Tá? Existem algumas exceções, mas a maioria não vai acontecer venda lá dentro. O que vai acontecer é gerar uma oportunidade para uma visita, porque a venda do agronegócio é muito técnica, vocês conhecem isso. Então ela é técnica, muito técnica. Então o que vai acontecer? Você vai impactar a jornada do cliente ali de compra, ele vai achar legal, ele vai entender, ele às vezes até vai tirar alguma dúvida e vai pedir uma visita técnica. Mas a venda vai se concretizar geralmente no presencial, tá? A maioria dos agronegócios é assim, tá? Salve um ponto ou outro que pode ser diferente, mas a maioria vai acontecer isso, tá? Quando você fala ali de, né, cooperativas, que teve lá a Pablo que falou sobre isso, né? Bom, na questão de cooperativas, você também precisa chamar atenção, e no cooperativismo, a interação é muito mais importante, porque depois de conquistado um cooperado, ou alguém das cooperativas, você manter a interação e ele dentro da tua jornada de compra, ela vai ser mais importante para ela converter de novo, para ela comprar de novo, e assim por diante. Então, ele funciona, esses conceitos funcionam para qualquer nicho dentro do agronegócio e qualquer rede social. São verdades que não mudam, são princípios que nunca vão mudar. Independente se o Instagram morre, vem o TikTok, se vem uma outra rede social, isso sempre vai acontecer, tá? Esse é padrão, isso é comportamento e estratégia.
E aí você tem que medir o que você está fazendo. Porque se você não medir o que você está fazendo, você não sabe se você está chegando em algum lugar. Então sempre tenha uma fotografia de como você está hoje, faça o planejamento, execute o planejamento e tire uma fotografia tempos em tempos para você ver o que está acontecendo. No topo do funil, para chamar a atenção, a métrica, existem inúmeras métricas, tá? Mas eu separei as mais importantes. A mais importante no topo do funil é o alcance. Quantas pessoas estão vendo meu agronegócio? Se hoje são 10 mil pessoas alcançadas, 20 mil pessoas alcançadas, 200, 500, legal, maravilha. Então você tem que entender quanto de alcance você está tendo. Se o teu conteúdo está gerando mais alcance ou menos alcance, conforme você vai colocando novos conteúdos dentro das redes sociais, né? Novas fotos, novos posts e assim por diante. Já no meio do funil, o engajamento e a frequência com que aquele post aparece para as pessoas geralmente são mais importantes. E aqui a gente tem os leads de meio de funil, que são leads, são oportunidades, quem coloca lá nome, e-mail, telefone, ou entra em contato com vocês, ou baixa um material de vocês, é meio de funil, tá? O engajamento e a frequência nas redes sociais são os mais importantes nesse quesito. Então, o topo você chama atenção, o engajamento você inicia uma conversa, e o fundo de funil é a venda ou a oportunidade de negócio. E aí você vai no clique, no lead, né, alguém que mandou uma mensagem para você pedindo um orçamento, é um lead. E venda propriamente dita. Então você tem essas métricas principais, mais importantes, dentro das redes sociais. Existem inúmeras métricas, tá? Mas essas são as mais básicas e mais importantes você olhar no começo. Depois que você já tem isso bem mapeado, aí você vai para micrométrica. Que aí você vai entender, legal, aquele post ele teve um alcance, quantos X de engajamento, qual é a porcentagem disso, quanto que isso impactou no negócio, eu consegui, aí a gente vem em outras tendências que a gente vai falar um pouco mais para frente, outras estratégias que a gente vai falar um pouco mais para frente a respeito de anúncios, tá? Perfeito. Então aqui a gente termina os conceitos básicos de uma boa estratégia para qualquer rede social. Isso pode se aplicar também em qualquer negócio, mas a gente está falando em rede social, o foco é esse. Alguma dúvida ou pergunta até aqui? Se você tiver, pode levantar a mão ou mandar aí no chat, e aí a gente responde aqui, tá bom? Enquanto você vai escrevendo aqui, eu vou seguindo adiante, aí eu pauso, respondo, se você tiver alguma dúvida até esse sentido. Uma curiosidade também, deixa aí no chat para mim se você já conhecia essas metodologias de planejamento estratégico, ou se foi novidade para você, para eu saber também se eu estou falando mais do mesmo para você, ou se eu trouxe alguma novidade, tá? Isso seria importante para um feedback para a gente aí, tá? Manda aí no chat para mim se você é mais do mesmo, ou, isso aqui eu não tinha visto ainda, legal, tá? Só para a gente entender aqui. Legal, o Alto Norte já conhecia, da Ana Gabriela, perfeito. Vamos agora para público e audiência, tá? Legal, Wesley conhecia também. Público e audiência, vamos lá. Falando em público e audiência, a gente tem o público real e a audiência potencial. Vamos pegar aqui um dos gigantes do agro, né, nacional, que é a Yara Brasil, tá? A Yara Brasil tem 69.400 seguidores. Agora uma pergunta baseada no achismo de vocês. Vocês acham que 69.400 seguidores deles são compradores e consumidores dos produtos Yara? 100% deles? Aí, ó, com certeza não, jamais, não, é isso mesmo. Não. Não são. Então, a audiência real e a audiência potencial são diferentes, tá? Então, isso é um conceito muito importante. Dentro de anúncios, nas redes sociais, você consegue construir isso através de pixel. Então, por exemplo, pessoas que interagiram com o teu conteúdo têm mais probabilidade de comprar de você do que todas as pessoas do seu perfil. E isso você vai populando essa inteligência, vai entendendo as conversões, depois, né, em determinados pontos dentro das redes sociais, para entender. Por isso que anúncio na rede social faz parte da estratégia, né? A gente costuma brincar que quem vive de orgânico
é apenas agricultor, né? Orgânico, quem vive de orgânico é agricultor. Nas redes sociais, o Zuckerberg, que é o detentor lá do Facebook e do Instagram, eles estão vendendo um canal de mídia. Então eles vão querer pagar para aparecer. Eles querem que você pague para aparecer. Então você precisa usar isso de maneira inteligente para te ajudar. O orgânico, ele funciona, tá? É possível você conseguir crescimento orgânico, mas a atração disso é totalmente diferente do pago por orgânico. E a Yara faz tráfego orgânico, né? Só para também pontuar, né? Muito bem. Quando a gente fala de público, o primeiro passo estratégico para você falar de público é entender a diferença entre público e persona, tá? O público é quem de maneira generalizada você quer atingir. Produtores que têm 100 hectares, 1.000 hectares plantados, 100 hectares plantados, enfim. Que trabalham com trigo, com soja, com sorgo, enfim, né? Já a persona, quem você quer conversar. É algo mais profundo, é uma ficha técnica da pessoa que você está querendo conversar. Então, a persona ela é composta por dados demográficos, maiores medos, dores, objeções, assuntos de interesse, como você ajuda essa pessoa. Então, você ter essa persona desenhada, ou as personas das suas redes sociais desenhadas, isso vai contribuir, desenhada escrita, né? É importante que isso vai contribuir para como você vai escrever e usar a linguagem que precisa ser para esse público. Quando você fala de uma empresa nacional, você vai precisar falar de uma maneira menos localizada, mais generalista. Mas a persona, mesmo assim, ela é importante. Quando você fala de um âmbito regional, regionalizar essa comunicação, entender ter esse estudo do público, ele é extremamente importante para que você consiga direcionar. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um persona, né? É algo simples, olha só, né? Então vamos falar aqui do Gilberto, ele tem 54 anos de idade, ele é homem, ele está na cidade de Tapetininga, São Paulo, ele tem curso superior completo, a renda média dele é de 850 mil ano, tá? Ele é um pequeno produtor ali, né? Bom, ele tem filhos? Sim, ele tem filhos. As palavras-chave que ele mais vive, né, ouve no dia a dia, ou ele tem interesse, é agronegócio, agricultura, produtividade, agricultor, colheita, plantio, lavoura, insumos, fazenda, produtor rural, campo, entre outras, tá? Aqui é só um exemplo. Aí, quando você for construir a descrição da persona, você fala, legal, ele é casado, com filhos, é um produtor de médio porte, tem como principal cultivo a soja, qual que é a agricultura que ele faz, ele é adepto de alguma tecnologia, não é? Você pode colocar tudo isso. Geralmente ele usa trator, não usa trator, ele aluga. Coloca a descrição mais completa do padrão dos seus clientes. Pô, Martin, mas como é que eu tiro essas informações? De onde eu vejo? Senta com um comercial e fala, olha, quais são as características mais comuns do nosso do público, de quem vocês vendem? Como é que você identifica isso? Quais são algumas coisas que você, quando vai visitar a fazenda, ou vai lá, você observa que costuma ser padrão, né? Um cliente nosso falou assim, olha, quando a gente chega no cliente e vê que os tratores estão tão bonitos, brilhando, você vê que a fazenda é organizada, que os funcionários estão lá, tem uma certa gestão, você começa a perceber que esse tem mais tendências a comprar produtos de nível A, quando é insumo agrícola, ele costuma ter uma percepção e ser mais técnico na compra do produto, ele consegue entender um pouco mais a fundo. Já o produtor que tem meio, a maquinária fica meio largada, as coisas ficam meio largadas, já ele tem uma tendência mais de buscar preço. Então, essas características que você vai mapeando junto com o comercial, isso vai ajudar tanto você do marketing, como também o pessoal do comercial, a construir o ICP do comercial, né, o perfil de cliente ideal, junto com a persona. Aí entende os principais medos. Para ele o impacto da diversidade climática. Aqui na nossa região está tendo muito da praga X. Aqui está acontecendo muito isso. Aqui a tendência é entender novas tecnologias e trabalhar agricultura de precisão.
Então, você entender o comportamento, né, na questão de cooperativa. Que as empresas de cooperativa estão muito preocupadas em trazer uma educação para o público dela, para os cooperados, e como que nós, como vendedores de algum tipo de insumo, a gente consegue impactar as cooperativas e educar ali, ou fazer isso. O principal medo é ela trazer um produto e ele não ser aderente, perder os cooperados, enfim, né, aí a gente está falando de cada um de um nicho dentro do agro, né? Os desejos, o que o Gilberto, como produtor, ele quer? Bom, a gente sabe que o produtor ele quer eficiência, resultado no plantio da colheita e ter alta produtividade. Gastar menos, ganhar mais. Basicamente é isso. Legal. Mas se você falar com o gerente da fazenda, ele vai querer a mesma coisa que o produtor? Talvez o gerente da fazenda ele quer ter mais tempo, porque ele é o rádio dele tocando o dia inteiro. Então, talvez, se o teu produto facilitar o dia a dia do gerente, ele pode ajudar o produtor a tomar uma decisão. Olha só que importante a gente escrever quem é a persona e as personas que a gente vai conversar. Já o agrônomo, ele está mais preocupado com o desenvolvimento da planta, com o pH do solo, ele está preocupado com outras coisas. Ele está preocupado mais com a biologia, né, a ciência dentro da agronomia. Já o produtor está preocupado com a matemática. Já o gerente está preocupado com as pessoas e com o tempo. E, lógico, com a produtividade, né? E como isso vai afetar a produtividade. Né? Então, cada um vai ter uma preocupação diferente. E o conteúdo, quando é direcionado para essas preocupações, ele vai ser muito mais impactante. Então, não é muito como impacta o produtor. Eu tenho que devolver essa pergunta para vocês e falar, mas qual é o tipo de produtor que você quer impactar? Aonde ele está? Primeiro eu preciso saber quem ele é, para depois eu saber onde é que ele vai estar. Né? Porque tem um cara que gosta de beber e tem um cara que gosta de ir para o restaurante com a família. Né? Quem é que eu vou conversar? Com o cara da família ou com um cara no bar? Aí é isso que você tem que entender. E aí vem as objeções. Quais são as objeções perante o teu produto? Né? Será que é a garantia? O que é? Né? Quais são as objeções? Comercial. Olha, por que as pessoas desistem? O que elas geralmente argumentam que acabam afetando aí o teu negócio? Deixa eu tomar uma água aqui. Né? Então, pensar nas objeções, porque as objeções podem virar conteúdo, tá? E como a sua solução ajuda aquela pessoa em específico. Isso também é extremamente importante para dar essa continuidade e para conseguir trazer essa efetividade, de você linkar o problema dela com a tua solução. Então, isso, o conceito de persona, é extremamente importante por causa disso. Pessoal, alguma dúvida quanto à persona? E eu queria até perguntar para vocês. Vocês aí, tem persona hoje desenhada no teu agronegócio? Conta aí para mim. Às vezes você já conhecia a persona, mas não tem ainda desenhado. Fala se você já conhecia e se tem desenhado. Manda aí no chat pra gente. Ana Paula, parabéns. Tem aí, persona, maravilha. Quem mais aí? Tem, não tem? Pode falar que não tem problema. Isso é até bom para a gente já saber. Não temos, é possível ter várias pessoas? Claro, é sim. É possível sim. Eu vou explicar agora no próximo slide. Desculpa. Vamos lá. Não temos, legal, olha lá, tá vendo? Então, persona vai ajudar muito o direcionamento de quem escreve o conteúdo e de quem faz o conteúdo. Você sempre vai pensar para quem que você está fazendo. Por mais que você já tenha isso na cabeça, é bom revisitar, é bom comparar, olhar, porque parece meio, beleza, eu vou ter por quê? Eu já sei. Isso vai facilitar muito na criação de conteúdo e vai ajudar você a criar mais conexão. Né? Perfeito? Temos vários aqui, o Wesley falou, legal. Bom, os tipos de persona, você vai ter o decisor, então você pode ter o decisor em um tipo de agronegócio, ele é um, em outro tipo é outro, às vezes você tem muitos produtos, e talvez o setor de compras peça um produto, o setor administrativo outro, o próprio dono e o agricultor, o produtor outro. Você tem um influenciador, aquele que vai influenciar a decisão. O engenheiro agrônomo, o gerente da fazenda. Por exemplo, quando eu, como marketing, agência de marketing, quero vender marketing para o agronegócio, para algum agronegócio,
eu vou falar, às vezes, com o analista de marketing, não é o analista que decide, ele vai apresentar para o gerente ou para o diretor de vendas, aí o gerente ou o diretor vai apresentar para os sócios, para os donos, e aí os donos vão aprovar. Então eu tenho camadas de influenciador. Só que o analista, ele quer facilidade, o gerente, ele quer números e resultado, e o diretor, ele às vezes nem acredita muito no marketing, né? Às vezes, não sei se isso acontece com você, mas às vezes o diretor às vezes não acredita muito no marketing, ou até acredita, mas ainda não vê resultado com tendência. Pode falar. Quem levantou a mão aqui é o Alto Norte. É a Ana Gabriela. Acontece a todo segundo. Eu já quero mostrar a gravação para eles, assim, para eles entenderem como acontece, que não tem condição. Então, já abrir a cabeça deles e botar lá dentro, que não tem condições. Eles querem que a gente posta. Foi o que você falou no início, né? Ah, tirou foto aqui no galpão, porque tem que alimentar o Instagram. Sim, tem que alimentar o Instagram, mas tipo, não do nada, com um objetivo. E a minha maior dificuldade hoje é tentar explicar para as pessoas que marketing é diferente de número de seguidores e que o agrônomo, ele não tem condições de ficar na área do marketing, porque assim, colocam um dinheiro agrônomo para cuidar do marketing da empresa. Eu falo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a pessoa não vai para essa vertente do marketing, ele é formado em engenharia agrônoma e sabe de ser agrônomo, não sabe do marketing. Já estou desabafando, pode continuar. Imagina, né? A gente sabe disso, né? A gente tem um portfólio de clientes aqui de agro, né? Então, a gente sabe que tem essa dificuldade, né? Ah, poxa, às vezes até pergunta, né? Agência, a gente contrata um agrônomo para escrever aqui para gente. É importante você ter o aval do agrônomo no conteúdo, quando a gente vai falar de um conteúdo técnico mais profundo. É importante o agrônomo estar envolvido no marketing. Mas é claro que sem estratégia a gente não chega a lugar nenhum, e você está certíssimo. E essa tem sido uma dor. E por que é uma dor latente? Porque ainda o marketing no agro, né, o marketing digital no agronegócio, ele começou a ser fomentado nos últimos 8 anos, tá? Para falar ali o marketing mais forte, tá? De site já tem faz um tempo, mas a de redes sociais, tá? 8 anos, e agora, pós-pandemia, que o pessoal tem olhado mais agronegócio fala, não, agora não tem como. É como se a água fosse subindo e, de repente, agora a gente precisa aprender a nadar, né? Mas, realmente, o pessoal tem contratado o agrônomo para ser um profissional de marketing, e aí ele patina um pouco, né? E até a diretoria acaba vendo, não tá funcionando, né? Mas não por falta de... É a falta mesmo de expertise nas estratégias digitais, e como isso influencia todo o negócio. Mas é verdade, os agrônomos aí acabam assumindo o papel do marketing, quando não, o diretor comercial também acaba fazendo esse papel, e não dá muita bola para lá. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, de como a gente pode, com boas práticas, ter aí uma interação legal entre marketing, vendas e a parte técnica, certo? E a gente também tem o público, a persona promissora. Quem é a pessoa promissora? Os formandos em agronomia, que são aqueles que vão seguir vários agronegócios para entender um pouco mais, e eles vão acabar trabalhando numa empresa, evoluindo de cargo, e no fundo, lá na frente, sendo um promissor, influenciador ou decisor. Então a gente vai ter 3 camadas de persona. Dentro da decisora, você pode ter várias, influenciador várias, promissor várias. Eu aconselho ter pelo menos uma de cada, para você conseguir começar a direcionar o teu conteúdo. Depois que você tem uma de cada, aí sim você começa a ter aí divergir. Eu vou colocar mais uma persona aqui, porque aí você vai começar. Aí eu vou explicar agora no próximo slide por que uma de cada. Começa com uma de cada que vai ficar mais fácil para vocês. Vamos falar um pouco sobre comportamento, e aí eu entro nisso, tá? Falando um pouco sobre comportamento, vocês queriam, poxa, como é que é o perfil do produtor rural e tal? Bom, existem algumas pesquisas, a da CropLife de 2020, ela fala que 94% dos produtores acessam a internet e 93% desses acessos vêm do celular.
Já o perfil do produtor rural no celular, quais aplicativos ele mais usa? WhatsApp, claro, o Climatempo, e o terceiro, olha só que interessante, YouTube, quarto, Facebook. Aí veio a pergunta lá do começo, né? Então, pô, onde é que tá mais? Então você tem o YouTube e o Facebook, são as mídias que o produtor mais tá, tirando o WhatsApp, né? O WhatsApp, grupos funcionam muito bem, o WhatsApp tem algumas automações que o pessoal do agro já tem usado, né? Então, cria uma base de contatos e usa o WhatsApp com isso, né? Então, é importante. Olha o LinkedIn lá, 5% do pessoal dos produtores estão no LinkedIn. Então, LinkedIn não é uma área muito próspera para produtor ainda, tá? E é interessante que quase 50% deles usam e-mail também, né? Olha só. Então, tá aí, a quem desacredita um pouco em e-mail, tem aí essa oportunidade também. Pensando no YouTube, né? Olha só, a Yara tá fazendo o trabalho dela aqui, anunciando no YouTube, né? Então, olhando em mídias, né? O YouTube é uma mídia que é bem potencial de você. Se você vende implementos, né? Tem um pessoal aqui de implementos e maquinário agrícola. Pô, faz um vídeo explicando todas as características da máquina, mostrando o painel. Sabe como sabe aqueles vídeos review que a gente vê antes de comprar um produto, uma geladeira, um micro-ondas? Pô, faz esse review. Pega lá a revista Quatro Rodas ou né, o Globo Autos, né? Que fala lá do review do carro, meu, faz um review desse do teu implemento agrícola ou da máquina, isso tende a funcionar muito bem e usa nas redes sociais. O pessoal da FECOAGRO pode falar. É que ali naquela listagem eu não achei, foi o Instagram. Isso quer dizer que eles usam pouco o Instagram, usam mais Facebook, YouTube? Sim, exato. Na pesquisa não apontou muito o Instagram. O Instagram tem bastante potencial, tá? A Yara Brasil tem 69 mil seguidores no Instagram da Yara Brasil. Então, sim, as pessoas estão no Instagram. Aí, só que elas também estão no Facebook. Aí vai depender muito de qual é o público. O Facebook, ele virou uma mídia muito de notícia, de marketplace, de venda de coisas, né? Lá tem os marketplaces e comunidades. O Facebook virou uma mídia para essa finalidade. O Instagram é uma mídia mais de interação. O Facebook deixou de ser um pouco essa mídia de interação e ser uma mídia mais de comunidade e comércio. O Instagram, ele virou uma mídia muito mais de fotos, vídeos e de interação, de acompanhar empresas de mais de perto, quando a gente fala do mundo empresarial, tá? Então, pensando nesses conceitos, o público tá no Instagram, tem mais pessoas do agro no Facebook do que no Instagram. Isso é ponto, tá? Segundo a pesquisa. Isso quer dizer que não tem gente no Instagram? Tem. Tem e funciona. Só que as pessoas usam mais o Facebook. Né? Essa foi a pesquisa, pelo menos, não entrou em detalhes no Instagram. Tá? Muito bem. E existe aqui também os principais problemas levantados pela AgriHub nesse ano. E um deles foi a falta de compartilhamento de informação. Então, o que acontece muito com o agronegócio? Geralmente, vocês vão falar muito da dia do produtor, dia de não sei o quê, dia de não sei o que lá. E isso não engaja muito, né? Até tem lá uns comentários, vai atrair um público que não tem nada a ver, mas se você usar informações técnicas, precisas, mostrar informação, porque às vezes, pô, Bemarte, mas eu trabalho com um produto só, e aí, como é que fica? O pessoal da sementeira, né? Pô, eu trabalho com, beleza, é monoproduto, lógico que vai ter várias características dentro daquele monoproduto, de semente de soja e tal, mas vai ter algumas características específicas para solos específicos, ou regiões específicas, climas específicos, mas enfim, você vai ter ali maneiras diferentes de apresentar aquele conteúdo, em formato de vídeo, em formato de comédia, com algum tipo de reels, então você pode variar o jeito que você dá a mesma informação, porque às vezes você não vai ter uma hora que o conteúdo ele vai ser cíclico, ele vai voltar lá no mesmo conteúdo que você já fez antes, mas legal, você está apresentando ele do mesmo jeito ou de uma maneira diferente. Pô, pediram para tirar foto do galpão. Legal, tira a foto do galpão, contextualiza com algum tipo de objetivo, contextualiza. Pô, vamos fazer outra foto do galpão? Beleza, mas o que a gente vai explorar dessa vez? Como que a gente vai aplicar o conteúdo nisso de uma maneira diferente? Então, pensar isso.
Mas e agroindústria? Tem pesquisa sim? Ana Paula... Bom, Ana, quando você fala de agroindústria, quer especificar um pouco para a gente? A pergunta eu não entendi muito. Se você quiser formular ela ou no texto, ou abrir o áudio e perguntar. Na agroindústria. Se tem pesquisas específicas para agroindústria, será? Tá. Para agroindústria ainda não tem esse tipo de pesquisa, mas o pessoal da agroindústria está no LinkedIn. Geralmente está no LinkedIn. Tá? A agroindústria, o LinkedIn e e-mail marketing funciona muito para a agroindústria. Só para você ter uma ideia, nosso público como agência de marketing digital, parte dela é a agroindústria. E a gente faz um trabalho de e-mail, tem uma taxa de abertura de 20%, 25%, taxa de clique. Então, existem ferramentas que você consegue, mesmo com a aprovação da LGPD, conseguir essa lista de e-mails, engajar esses e-mails, mas precisa de uma estratégia de conteúdo específica para isso. Tá? Mas o LinkedIn é uma boa mídia. E você trabalhar mais meio do funil, né? E aí você trabalhar mais e-book, workshops como esse, palestras e assim por diante. Legal. Aqui nós somos também agroindústria, produtores de fertilizante. Acho que e-mail funciona melhor no nosso caso. Sim, funciona também bem, né? O e-mail marketing, quando você fala de cooperativa, sim. Quando você fala de produtor rural, também serve. Só que aí a gente não consegue fazer uma mineração de dados e ir para o e-mail, tá? O que eu quis dizer, assim, só complementando, é que no nosso caso, nós somos o cliente potencial, acredito que, da Ana Paula de Mello, ela quer se comunicar com a agroindústria, né? As nossas comunicações aqui são comerciais, né? São mais através de e-mail e através de inbox, né? De rede social, assim. Legal, maravilha, pronto, ó. Não tinha uma pesquisa, mas tem aqui um direcionamento de uma própria agroindústria. Sim, tanto agropecuário também entra nesses dados, tá? O setor agropecuário, ele é muito social, porque o vendedor está sempre postando, e o WhatsApp é muito forte. Se você tem algum tipo de automação por WhatsApp, é assim, ó, gente. Dentro das redes sociais, pelo menos os nossos 6 clientes que a gente tem aqui do agro, tá? A gente tem cliente agroindústria, a gente tem agropecuária, né? Revenda, distribuidora. Nós temos também tecnologia agrícola, né, focada em agricultura de precisão, e a gente tem também assessoria, né, então consultoria. Quando a gente pensa nisso, o objetivo da rede social é você impactar pessoas, engajar elas e conseguir os dados delas, nome, e-mail, telefone. Esse tem que ser o principal objetivo lá no fundo, porque no fim, todo mundo aqui que trabalha com agronegócio trabalha em negócio. E no fim você precisa do contato dessas pessoas. Então você precisa trocar alguma coisa por esse contato. No caso de vocês que estão aqui, eu estou trocando workshop pelo contato de vocês, para no futuro vocês verem o meu trabalho, de repente contratar a gente. A gente sabe que no fundo tudo é comercial. Claro que tem gente que entrega mais, tem gente que entrega menos. Então dentro do setor agropecuário é a mesma coisa. Você precisa trazer esse contato. Então, o que é interessante para esse público? Às vezes você está falando de agronegócio, mas você não está falando para o público do agropecuário, de repente falar sobre gestão, falar de técnicas de venda. Então, isso pode ser uma sacada, porque você não precisa falar só do seu produto. Você pode falar do universo de quem é o decisor ou influenciador. Por isso que a persona é muito importante. Porque dentro do universo dele, o gerente da fazenda, ele vai querer o quê? Ele vai querer falar sobre gestão de tempo, ele vai querer falar sobre como educar os funcionários para ele conseguir ter uma gestão melhor, né? Então, você pensar nisso é muito importante para que você consiga ser mais específico e conseguir gerar conexão com o teu público lá na ponta, né? Esse é o detalhe da rede social. Se você não falar o que interessa o teu público, não vai adiantar nada. Você pode só falar, temos sementes, temos implementos, olha esse implemento, olha esse implemento. E aí vai virar um catálogo no seu Instagram, não vai virar uma fonte de conversas.
A rede social, ela tem que ser social, gerar conversas, gerar informações. Não quer dizer que não tenha que ter o produto, tem que ter o produto. Mas você tem que pensar nas pessoas que estão em várias jornadas de compra diferentes, em momentos diferentes. Você não pede em casamento alguém que você acabou de conhecer. Né? A não ser que talvez você esteja muito bêbado, né? Talvez isso acabe acontecendo. Mas alguém que você acabou de conhecer, você não vai casar. Você vai conhecer a pessoa, você vai se relacionar com a pessoa, aí você vai namorar a pessoa, aí depois você vai casar. Às vezes até morar junto para depois casar, né? Geralmente é assim que está funcionando, né? Então, nas redes sociais, para a pessoa comprar de você, ela está em fases diferentes, você precisa falar coisas diferentes nas fases diferentes, né? Perfeito? E aí, pensando em linha editorial, beleza, vai lá, obrigado pela presença. Embora as vendas não se concretizem, no caso do agro, através das redes sociais, entendo que a ideia seja construir autoridade, mostrar que você é referência e assim atrair o cliente. Exatamente. Perfeita, Micaela, a tua observação. Pensando em linha editorial, quando você vai construir todos os posts daquele mês, você precisa equilibrar elas, tá? Existem, lógico, várias coisas que você pode fazer, mas aqui a gente, na agência, separa em 5. A autoridade. Então, o que vai gerar autoridade para você? Um depoimento de cliente, o tamanho, quantos toneladas você vendeu, quais os clientes grandes que você atende, foto de reunião com o cliente, isso gera autoridade. Engajamento. O que gera engajamento? Trends do momento. O que são trends? Tá bombando lá no TikTok, faz um Reels. Tá bombando, sei lá, teve o do Bill, né? Bora, Bill! Então, adaptar isso pro teu negócio. Lá em Criciúma teve o cavalo dentro do ônibus. Então, adaptar esses conteúdos, se for dentro do teu negócio ser mais engraçado ou trazer alguma tendência, você pode trazer, tá? Esse vai gerar mais engajamento. Ou falar de um problema comum na tua região. Falar assim, olha, um cliente fez isso, e fez essa pergunta. Você aí também passa por isso? Isso gera engajamento. Então, iniciar conversas, né, para gerar engajamento. O valor prático é falar algo prático sobre o teu produto, ou dar uma dica específica para aquele cliente. Dica relevante, né? Produto, aí você tem uma margem de produto. E institucional é falar da tua estrutura e tudo mais para gerar aí, falar um pouco da sua marca, né, da marca em si. Não precisa ser essa distribuição, tá? Não existe uma distribuição ideal, vai variar do teu objetivo. Se teu objetivo é ser mais conhecido na região, de repente autoridade e engajamento institucional seja mais relevante do que valor prático e produto. Se teu objetivo, você tem uma agropecuária e é vender, de repente, engajamento, valor prático e produto seja o mais ideal para você. Então, a partir do objetivo, você consegue distribuir essa linha editorial. Perfeito? E aí, olha só por que é importante você ter poucas pessoas no começo. Porque cada pessoa está num momento de jornada diferente. Então, no topo do funil de marketing, você tem aprendizado e descoberta. O decisor, ele vai descobrir a tua empresa de uma maneira totalmente diferente que o influenciador, porque o assunto é diferente. Então, qual conteúdo é de aprendizado e descoberta para o decisor, reconhecimento de problema, consideração da solução, e quando que ele vai decidir comprar? O decisor cria uma sequência de posts nesse sentido, e distribui esses posts de maneira igual, para pessoas de diferentes jornadas. Pensa que você tem aí uma área de plantio, e que cada dia diferente você planta sementes, que vão crescer em períodos diferentes, e que vão precisar de nutrientes diferentes, e que vão estar em momentos diferentes. Quanto mais pessoas você focar, quanto mais pessoas você tiver, menos foco você vai ter, menos resultado específico você vai ter. Quanto menos pessoas você tem, mais fácil de você começar algo estratégico e conseguir navegar no topo, meio e fundo de funil e produzir um conteúdo que vai ser distribuído dentro da linha editorial e dentro do funil e dentro de cada persona. Pô, Bemarte, mas aí eu tenho que produzir 10 posts todo dia. Não. Você precisa entender quais são os seus objetivos, quem que você quer atingir naquele momento, os testes que você quer fazer. E o que você vai medir
é o que vai determinar tudo isso. Então, aqui que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo mais profundo que vai te ajudar a ter uma visão estratégica das redes sociais até esse momento. Então, não existe fórmula milagrosa. Mas se eu postar todo dia, eu vou ter melhores resultados? Cara, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu só postar Reels, eu vou ter mais alcance? A tendência, sim. Mas se o Reels não for bom, ou não tiver o conteúdo certo, ou não for distribuído para as pessoas certas, não vai adiantar nada. Então, tudo vai depender da tua estratégia. Se você está analisando dentro de uma estratégia. E aí sim você vai entender se vai dar resultado ou não. Porque os gurus do marketing vão te prometer. Faz isso que você vai bombar. Então, eu tenho que dizer a verdade. Isso não acontece, não. Eu sou uma agência de marketing há 6 anos como dono de agência. E eu estou mais de 10 anos no mercado. E nunca foi assim para nenhum nicho e nenhum agronegócio. O pessoal vende isso, tem estratégias que são válidas, não quer dizer que não vai funcionar. Eu só estou dizendo que dentro de uma estratégia você não vai conseguir fazer isso ser vendas efetivas, né? Então, olha lá, a Brazilian Cattle falou, é interessante deixar à disposição os valores agregados nas redes sociais ou deixar para uma mensagem direta ou na negociação potencial? Você pode falar dos valores agregados, sim. Mas existe uma maneira de falar, somos o melhor, por exemplo, melhor atendimento da região. Só que, às vezes, você falar um valor agregado ou de um produto sem uma prova social, sem um terceiro, sem um dado, sem uma contextualização, isso pode ser encarado como uma mentira, porque tem gente dentro do mercado que vai ser mentiroso. Então, você precisa ter uma boa estruturação de conteúdo, né? Respondendo aqui a Brazilian Cattle, que você precisa ter uma estruturação de conteúdo onde você vai conseguir comunicar aquilo. Então, por exemplo, a gente tem um laboratório de análises de insumos agrícolas. Então, ele faz análise para validar produto e tudo mais, para grandes marcas. Então, por exemplo, eles, hoje no mercado, essa empresa, ela é uma das melhores, porque tem vários problemas dos concorrentes e acabam indo eles, tá? Eu não vou abrir nome, porque tá gravado e tudo mais, mas enfim. A partir disso, você consegue falar, beleza, falar que a gente é melhor e que a gente não mascara números, que o mercado tem mascarado números e a gente não mascara. Como é que você fala isso de uma maneira não tão impactante, mas que vai gerar também uma prova de que você faz isso? Então, às vezes, um depoimento, às vezes, um dado estatístico. Nós entregamos X% a mais de culturas, de pragas específicas do que a maioria. Então, criar essa argumentação vai ajudar bastante. Entendeu? Vamos lá, distribuição. Então, vamos falar da última etapa da estratégia, que é a distribuição. A gente tem o orgânico versus pago, né? O orgânico, você vai ter validação de público. Então, como é que funciona a distribuição do algoritmo do Instagram, por exemplo? Tá? Vou falar do Instagram aqui, que é mais fácil. Se você tem um perfil novo e segue uma pessoa, o Instagram vai entregar 100% daquele conteúdo para você. Então, eu acabei de criar um Instagram e segui uma pessoa só. Eu vou receber 100% do conteúdo. Então, o Instagram realmente entrega 100%. Só que aí, pensa, você segue 1000 pessoas. Se você segue 1000 pessoas, o Instagram não vai entregar 1000 posts, porque você é incapaz de consumir 1000 posts. Então, o algoritmo vai encarar o que você está interagindo mais para entregar especificamente quem é mais relevante para o seu seguidor. Então, se você não for relevante o suficiente, não gerar essa relevância, não vai aparecer no orgânico. Então, você tem que gerar conteúdo que seja relevante, e a relevância é medida por interação, é medido por frequência, por você continuar, constância, né? Você ter constância ali no perfil. Então, isso vai gerar mais relevância para quem te segue. Aí você pode obrigar aquela pessoa a ver. Aí é o pago. Aí você vai para o maior alcance. Então, o orgânico valida público. O orgânico é importante, ele vai validar público. O que é bom no orgânico? Reels é bom no orgânico, Stories é bom no orgânico. Então, se você cria uma linha editorial, cria uma frequência de vocês
fazendo stories, não imagens prontas, mas mostrar o dia a dia da empresa, o Reels, pegar alguma tendência, uma música que tá bombando e colocar lá e contextualizar ela ou contextualizar ou só botar de fundo. Tem um perfil que eu gostei bastante, eu vi esses dias, e é um perfil de moda country, né? Então tem camiseta para quem é do agro e tal, essas coisas. Mas é focado em agronegócio. E aí eles faziam o quê? Eles traziam notícias que saíam no Estadão e tal, faziam um quadrinho pequeno, botavam um vídeo de alguma coisa do agro e uma música rock, né? Agora que foi o Rock in Rio, falou isso. Eles trouxeram uma pesquisa lá que falava de... Ó, e é uma loja de chapéu, camiseta, né? Não tem nada a ver. Mas eles colocaram estatísticas de quanto foi vendido em eventos agro e quanto o Rock in Rio ele faturou. E quantos eventos agro faturam. Aí falou lá de vários eventos agros, os maiores do Brasil. Não tem nada a ver com nada, né? Não tem nada a ver com chapéu e bota, mas fez um Reels com base numa tendência. Então isso é legal, isso no orgânico funciona demais. Eles tiveram 600 mil de alcance nesse Reels. Só para vocês terem uma ideia. E a média deles era 20, 30 mil. Então, às vezes, algo simples vai funcionar muito bem no orgânico. Mas você tem que sempre contextualizar com o momento. Também serve para validar engajamento, para ver se realmente as pessoas estão engajadas. Força de marca. Influenciador funciona muito organicamente. Então, pô, eu tenho um influenciador. Quem que é um influenciador? Não precisa ser um influencer mesmo. Você pode pegar um cliente grande na tua região e ele contar a história. Ou postar, ou você fazer um vídeo, ou sentar com ele e contar um pouco da história dele. Isso, aí você marca ele, ele é bem visto lá na cidade, na região, e você consegue impactar quando você fala de agronegócio menor, né? Quando você fala de agronegócio maior, você pode pegar os diretores das empresas, os produtores ou os teus clientes e começar a criar algum tipo de... a gente chama de UGC, conteúdo gerado pelo teu seguidor, tá? Pelo usuário, né? Então isso vai gerar bastante engajamento orgânico. E o algoritmo, né? Isso que influencia o orgânico. Já no pago, você vai validar conversão, validar conteúdo, gerar audiência e gerar leads. Então, o orgânico, ele tem um objetivo muito mais de marca, de branding. Já o pago, ele tem mais objetivo de comercial, de você ter alcance e ganhar relevância até de posicionamento na internet. Feito? Muito bem. Bom, pensando no pago, eu sempre falo isso para todo mundo. Se você fosse mandar fazer, sei lá, 1 milhão de panfletos e não pagar para ninguém entregar esses panfletos. Isso é igual produzir conteúdo sem pagar para as redes sociais distribuir. Porque às vezes você se esforça, você cria a linha editorial, faz toda a estratégia e posta. O Facebook já é comprovado que ele entrega de 3 a 5% da audiência quando não tem nenhum engajamento. Quando você posta lá, ninguém engajou, só o dono da empresa curtiu lá, ele entregou para 3 a 5% da tua audiência, de quem te segue. Agora, né, essa é a estatística, tá? Agora, dentro do Instagram, o algoritmo é diferente, né? Aquilo que eu falei. Então, pagar para distribuir é garantir que o que vocês estão fazendo vai aparecer para as pessoas. E aí sim que a gente vai conseguir medir efetividade. Porque se não tem volume, é difícil você medir efetividade. Ó, apareceu para 200 mil pessoas. Será que isso realmente converteu em venda? Vai converter em vendas? Sim, não. Então, é isso que a gente vai entender, né, dentro disso. E agora, falando um pouco de boas práticas, né? Então, o Reels a gente falou um pouquinho, os Stories. Os Stories têm que ter uma constância, né? Então, é importante. O nosso perfil, por exemplo, da agência, a gente não está fazendo muitos Stories, mas Reels a gente começou a fazer agora, para tornar relevante. Para os nossos clientes funciona muito bem. Fotos reais. O que você diz dos perfis que só tem fotos de eventos e posts de datas comemorativas sem nenhum conteúdo que acrescente algo para a audiência? É um perfil morto, né? Existe uma ferramenta que até tem um Reels nosso que a gente fez recente. Essa aqui, ó, vou mostrar para vocês, né? O que eu acho de um perfil assim? É aquilo, né? Grande depende, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar da Yara Brasil aqui, ó, pra gente validar. Chama Neon Tools, tá? Esse nome aqui, ó.
A ferramenta é gratuita, tá? Você consegue fazer no Socialdit uma validação das redes sociais. Ó, no caso da Yara, eles têm 128 likes por post e 2 comentários por post orgânico. Então, quando você olhar as suas redes sociais e falar, poxa, eu não tô tendo nada orgânico, tá difícil. Gente, a Yara investe milhões e o orgânico dela tá assim, ó. Tá? Lógico que a gente tem dados de pago que a gente não consegue ver. Mas a taxa de engajamento dela é de 0,18. Então você tem que ver se realmente o que você está postando... tem foto comemorativa, tem foto de evento e está vendendo? Legal. Não está vendendo ou não está atingindo o objetivo? Aí é irrelevante. Então, Micaela, vai depender do teu objetivo. Se teu objetivo é só ser presente, só ter, pelo menos, tá vivo, tá legal. Se teu objetivo é gerar um público para vender para ele, aí você tem que avaliar outras métricas. É aonde você quer ir, e aí você tem que sempre... Não é o seu objetivo, perfeito. Seu objetivo, então, você precisa... Qual é o objetivo? Dentro disso, tá atingindo esse objetivo? Quais são as métricas que comprovam que você tá perto ou não? E é isso que às vezes a diretoria não vê e você precisa apresentar para ela. Olha, a gente está fazendo os posts conforme vocês têm pedido e está sendo assim. Existe uma estratégia para a gente poder melhorar esses números, mas a gente precisa fazer desse jeito. Vamos fazer um mês de teste e depois comparar e ver se melhorou? E é isso. A agricultura de precisão é isso, né? Você vai olhar lá como é que está o mapeamento do solo, vai aplicar e vai ver se o desenvolvimento da planta foi melhor depois da aplicação do insumo. Então, basicamente, o insumo é a estratégia e os conteúdos. Se o insumo for certo, para o solo certo, para a estratégia certa, a gente vai ver o crescimento. Se não for, tem algum ponto de ajuste para a gente melhorar. Tá? É uma ferramenta legal para vocês analisarem concorrência e tudo mais. E é gratuita, né? Muito boa. Já no perfil, o perfil tem que ser claro. Quando você entra no perfil lá, né, a fotos reais, né? Fotos reais é muito importante, muito importante. A gente tem um cliente que ele tem um banco de imagens que você fala, meu Deus, que perfeição, que perfeição. Um monte de imagens, quando ele entrou com a gente, ele já tem o costume de tirar foto, e tem outro cliente que não tinha. Quando a gente fez as primeiras publicações, mesmo com conteúdo relevante, com estratégia, teve um crescimento nos dois. Mas a diferença com fotos reais funciona muito. Então aquele carinha com a camisa xadrez, vermelha, que acho que todo mundo conhece aí no agro, ele tá batido, então não vai chamar a atenção da pessoa, não vai contextualizar e não vai funcionar muito bem. Se o conteúdo for relevante, pode até funcionar até certo ponto, mas fotos reais tendem a funcionar melhor. Pô, bem, Martin, mas como é que eu consigo fotos reais dentro do... Ninguém quer tirar foto. Legal. Beleza? Por que não estabelece um processo? Pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso de melhor foto. Faz com todos os RTVs, com os representantes, com os vendedores que visitam as fazendas. Faz um concurso da melhor foto. O pessoal dá, e aí dá aquele kit, né? Acho que todo mundo gosta de ganhar um kitzinho da empresa e tal. Manda fazer um kitzinho da empresa e faz um concurso. Pronto, você já vai ter umas 200, 300 fotos no primeiro mês. E pode fazer um a cada 3 meses e tal, para melhorar o banco de imagens próprio. Então, é possível, sim, você ter fotos reais. Isso está funcionando muito bem com alguns clientes nossos que não tinham fotos, tá? A gente criou esse processo de endomarketing, funcionou muito bem. Lá, com premiação em dinheiro funcionou. Exatamente, aí você faz a premiação que for mais interessante para dentro. Pode ser uma premiação de kit, pode ser dinheiro, pode ser, né? E aí vai funcionando. Parabéns, Ana. Fazer isso não é todo mundo que tá fazendo, viu? Perfil claro. Entrou lá no perfil do Instagram, do Facebook. Se você não tem um telefone de contato lá, dá para colocar o botãozinho do WhatsApp para poder... Um WhatsApp Business para ir até lá. Você colocar lá um e-mail para a pessoa entrar em contato. Você ter lá alguém para atender as pessoas. O perfil claro, para que serve, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou dar um exemplo, né? Da nossa própria agência aqui, né? Nosso perfil não é grande, né? Para quem entrou depois, eu expliquei por quê.
A gente reposicionou nossa agência para o agro esse ano, no começo desse ano. Então, a gente não está focado ainda em crescer o perfil. Mas nossos dados de alcance são de 500 mil. Vocês estão aqui por causa de... Alguns se inscreveram porque viram nosso anúncio nas redes sociais. Então, nosso foco não é seguidores, tá? Nosso perfil é chá social. Aí eu vou mostrar a análise do perfil, tá? Então, aqui, ó, o que a gente faz? A gente é uma agência de marketing digital agro. Esse é o foco, tá? Então, olha só que interessante. Agência digital agro. Legal. Perfeito. Tem empresa que coloca um monte de coisa, mas que não tem um foco. Aqui a gente colocou, o que a gente faz? A gente executa estratégias para agronegócios, agroindústrias e agritechs. Para obter resultados de marca, relacionamento e vendas, clique aqui. E aí eu já encaminho a pessoa para algum lugar. Certo? Vamos pegar aqui um perfil aqui. Se vocês quiserem mandar um perfil para eu dar uma analisada, eu mostro aqui na prática e eu faço uma análise rápida aqui do perfil, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente começou com o Reels recentemente, a gente tem conteúdos com fotos reais, com fotos de banco de imagem, para testar um monte de coisa, com arte mais desenhadinha. Você consegue ver aqui. Eu vou aparecer muito, tá? Minha equipe, somos em 8 pessoas aqui na agência, mas eu que sou a carinha da empresa. Então, aqui é legal você ter uma pessoa que é a cara da empresa e tal, e você ter aqui, né? Então, aqui eu vou aparecer bastante em fotos, a gente faz vídeos lá e tudo mais. Ó, mandar aqui um perfil, Alto Norte Sementes. Vamos lá, vou fazer a análise desse aqui. Vamos lá, já vou seguir vocês aqui, ó, já ganhei mais um seguidor aqui, ó. Legal, 10 mil. Tem os destaques, vamos lá. Alto Norte, parceria, tecnologia e bons resultados, Alto Norte, sinônimo de qualidade. Legal. Mas vocês trabalham com semente, certo? Qual tipo de semente para qual tipo de... Não tá claro para mim aqui. Entendeu? Então vamos acessar o site de vocês para eu ver qual informação poderia estar no perfil. Legal, junto com você, vamos lá, produtos. Semente, soja, milho, sorgo, pastagem. Legal. Então, talvez, se o foco de vocês é sementes, seria legal você ter colocado aqui, né? Alto Norte Sementes. Encontre sementes de resultado para as culturas. X, Y, Z e H. Já fica mais direto, né? Olha só que interessante. Né? Então, aqui, nesse material aqui, você está me direcionando para o site. Mas aqui está muito genérico, ó. Junto com você, legal, as sementes. Aí tem as sementes aqui, legal, tal. Mas beleza. Daqui, o que você quer que eu faça no site? No nosso caso aqui, a gente consegue direcionar. Aqui a gente criou um Linktree, né? Então, no caso, tem o nosso workshop, ó, que está aqui, né? Para quem quiser chegar agora aos 45 do segundo tempo. Você pode agendar uma sessão estratégica e falar com alguém, assistir o workshop antigo de estratégia digital de agronegócio, que aí vai falar do digital como um todo, fazer um quiz de avaliação de maturidade, tem uns e-books e tal, e o nosso site. Então aqui eu dei mais opções para as pessoas em diferentes jornadas. Aqui você mandou para o site, mas você pode mandar, por exemplo, se teu melhor produto é um produto X, você pode mandar para esse produto. Ou você pode mandar para um WhatsApp, aí vai depender o que você quer que a pessoa faça no site. Se teu objetivo é marca, beleza, mandar para o site faz sentido. Se teu objetivo é vendas, você pode mandar para um WhatsApp ou mandar para algum formulário de vendas. E assim por diante. Vamos abrir um outro aqui, aí vamos ver. Questão de Reels, ó, vocês estão fazendo Reels, legal. Legal, estão fazendo um videozinho, deixa eu ver aqui. Os preparativos para a safra 22/23 estão a todo vapor. Legal, maravilha. Aqui, ó, o que eu posso recomendar para vocês, tá vendo que tem só a marca? Você pode ter um gancho na capa do Reels. Então, quando a pessoa abrir o Reels, é legal você ter uma informação. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui comparativo com o nosso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Espiando as métricas dos sites da concorrência, agromarketing. Porque a pessoa já sabe qual é o assunto do vídeo, isso é legal. O perfil, não vou lembrar qual é o perfil que eu tinha falado para vocês. Mas vamos ver um outro aqui, ó. Vamos pegar o próximo aqui, da ABCPMGZ. Vamos lá. Legal, ó. Perfil oficial da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Beleza. A ABCV TV ao vivo, todas as terças e quintas, 19 horas. Linktree, legal. Aí tem os destaques, legal. A Integra Expo Genética.
O conteúdo tá legal, tem pessoas, legal. Aqui tem interação, em destaque na programação de Asprocus, nesse fim de semana, o técnico Rodrigo realizou a palestra. Tá, legal, tem... Legal, a foto podia ter um título, para quando chegar nas pessoas, ela saber do que se trata. Então, para a empresa, é legal, você pode ter fotos assim, o Stories, aproveitar bastante fotos assim. Já aqui, legal, baixe os X, legal, podcast, YouTube, maravilha. Tá bem legal. Aqui, o que você proporciona para o cliente além de conteúdo? Então, tem alguma coisa que você faz pelo cliente? O que você vende? Então, aqui é só a Associação Brasileira dos Criadores. Mas, sei lá, conteúdo, encontre aqui, aprenda qual que é o objetivo de eu seguir o teu perfil. Não está claro para mim o porquê que eu tenho que seguir o teu perfil. Isso é legal você colocar. E o Reels, vi que vocês têm o Reels aqui, vamos ver. Legal, a dica é a mesma. Aqui, ó, segunda edição do Mundial de Queijo realizado no Brasil. Legal, me despertou curiosidade para saber o que vocês vão falar sobre queijo. Tem uma reportagem, legal. Então, de repente, colocar algum tipo de mensagem para a gente entender o que é. Aí vocês têm aqui, ó, esse aqui foi bem, 412, 1109. Tenta fazer com título e ver se isso dá uma melhorada. Tá? Vamos ver o próximo aqui. Agrícola. Vamos ver aqui, ó. Ah, aqui tá mais legal, ó. Tratores, colheitadeiras, tá vendo? Isso aqui é legal, ó. Parabéns, ó. Quem tá com a Anglaça Agrícola aí, ó. Tá muito bom. Peças para todo o Brasil, bem objetivo. Vendas e tal. Você podia categorizar aqui por ter também nos destaques, aqui não tem, esses mesmos itens, tratores, colheitadeiras, para mostrar quais produtos você tem. Isso seria legal. Beleza, ó, mostrando o implemento funcionando aqui, a VAP funcionando, com um videozinho. Legal. Bem legal. Muito bom. Vamos ver aqui, Reels. Legal, mesma de treinamento. Ó, tá vendo? Ó, esse aqui a gente já conseguiu ver, ó. Tá vendo que esses que não teve menos alcance desse que teve aqui, ó, treinamento Jacto para operadores e pulverizador. Tá vendo que teve um alcance maior? Aqui teve também um alcance bom, mas mostrando mais o trator. Mas teve um alcance bom ali de 4.000 quando você colocou lá o título, né? É uma recomendação bem importante, porque filtra também quem vai visualizar. Mas tá muito bom, né? Muito legal. Tá bem legal aqui. Mostrar o implemento aqui, o software, vocês na feira. Legal. Maravilha. Perfeito. Eu vou seguir vocês aqui também. Alto Norte eu já tinha seguido? Eu já estava seguindo Alto Norte. Ó. Tô de olho em vocês. Vamos ver aqui. A BCPMG eu já vi. E a Sidcorp. Vamos lá. Sementes aqui, ó. Desenvolvimento de germoplasma de soja, produção, comercialização, armazenagem e logística de sementes. Legal. Opa. Perfeito. Safra 2021, na mídia, soja, milho. Legal, você separou por cultura. Aqui tem o Reels, mesma coisa, né? A dica do Reels. Esse aqui ficou bem legal. Ó. Ih, não tá aparecendo. Vamos tentar de novo. Esse aqui não tá rolando, não. Seguir o perfil de vocês aqui. Legal. Aqui, ó. Aqui é legal. Não sei se é problema no meu Instagram, mas eu não tô conseguindo ver os Reels aqui. Mas mesma dica. De repente, ó, esses aqui de palestra é bem legal porque você direciona. Porque às vezes você também tem muito Reels e aí o público não tá direcionado. E quando não tá direcionado, aí fica difícil o público certo assistir. Pô, teve menos visualizações, mas o público certo que está assistindo. Esse do milho é legal, foi uma tendência, ele agora abriu. Ó. Podia ter uma musiquinha aqui, por exemplo, uma trend. Talvez funcionaria legal. Mas tá legal os Reels, sim. Parabéns, vocês estão fazendo bem legal. Pós 24 horas das
ou para qualquer outra informação, entre em contato com o... Legal. Esse aqui pode ser um Reels patrocinado, esse videozinho é legal para patrocinar, para você ter lá o botão do WhatsApp, por exemplo. Vamos ver aqui, Portal Agro, deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Esse aqui é Seedcorp. Angraça Agrícola, já vi? Não, já. Vamos ver o próximo. Angraça Agrícola, já. Portal Agro. Portal Agro. Legal. Fortalecimento do seu agronegócio, armazenamento, comercialização de grãos, insumos, transporte e assistência técnica. Legal. Se vocês são de uma região específica e querem focar numa região específica, pode falar quais regiões você atende aqui também, seria legal. Aqui, Paragominas. Ah lá, Minas, né? Em Minas, né? Rondônia, tá, beleza. Norte e Nordeste, por exemplo. Legal. Aqui, ó, tá muito... bom, aqui, ó, da Andave, essas fotos aqui são legais de evento, tá? Porque o vazio sanitário é necessário para a sustentabilidade da soja. Tá bom, legal, conteúdo bom. Visite nosso stand, legal. Conteúdo assim é difícil, tá? Conteúdo assim eu não recomendo. Pode ver que o engajamento dele até que foi legal, mas de repente eu colocaria um carrossel. Estamos... Ah, tá, é de contratação, né? Mas dá para colocar um carrossel e ter mais conteúdo, né? Legal, na mídia. Ó, esse aqui, por exemplo, você pode fazer um Reels com essa reportagem, entendeu? Isso é legal. Deixa eu ver se vocês fizeram. E botar uma música de fundo. Legal, academia portal, isso é legal, desperta curiosidade. Só que aqui também tá muito seu logo. Melhorar as capinhas do Reels pode ajudar vocês. Ó, essa capinha tá legal, do Reels. Colocar o tema, aquilo que vocês estão falando. Aqui o pessoal entrou por causa do tema da feira, né? 1.700. Está legal. Parabéns, vocês estão explorando bastante aí o perfil mesmo. Legal. Vamos ver se eu deixei mais alguém aqui. Seedcorp PHO. Esse também já vi. Legal. Paragominas. Legal. Muito bom. Então, aqui, né, nesse aqui, vocês podem fazer isso. Deixa eu voltar na nossa apresentação para a gente ir encaminhando para o final. Eu vou mostrar um case aqui, tá? Da Auster, que é um cliente nosso, que chegou faz um mês na gente. Eles fazem... A gente não mexeu no perfil deles ainda, né, de essa correção. Está em aprovação ainda, para a gente poder alterar. Mas esse foi um case interessante. Teve 30 dias dessa mudança estratégica, né? Olha só que interessante. Eles estão investindo mais ou menos R$ 1.500 em mídia, tá? Em Facebook Ads. Facebook e Instagram Ads, né? Que vai nos dois, né? Você vê que em julho eles tinham um alcance de 5.000 pessoas, 5.640. Com o 1.500 em mídia, foi para 261 mil. Beleza, Benmart, legal, vocês patrocinaram e cresceu o perfil, você conseguiu lá impactar mais pessoas. Perfeito. É claro que isso ia acontecer, certo? Imagina, isso com certeza, tá? Ia acontecer mesmo. O ponto foi que o engajamento também cresceu. O orgânico vinha aí em média de 306 pessoas, né, mais ou menos. Seguidores no Instagram diminuiu, no Facebook diminuíram, porque a gente impactou mais pessoas, as pessoas pararam de seguir, é normal no primeiro mês. Seguidores no Instagram cresceu, e os cliques no link do perfil cresceram também. Só que não foi o nosso objetivo. Isso, para vagas é muito grande. Exato, arquivo, post, perfeito. Exatamente. Maravilha, André. Você falou certinho. Faz certinho. Anúncio de vaga, depois vocês têm que né, ocultar ele depois, tá? É importante arquivar ele. Bom, em agosto, olha só, o engajamento foi 34 mil pessoas. Se fosse só orgânico, ia ser quase mais ou menos umas 600 e poucas, né? Mas olha que interessante. Quando você faz um planejamento e faz a distribuição, para o público certo, a taxa de engajamento de pessoas alcançadas para o engajamento era de 5,4%. Com os patrocinados e a estratégia de conteúdo, cresceu para 13,2% a taxa de engajamento deles. Então, isso quer dizer, o nosso objetivo era maior alcance e maior engajamento, tá? Esses eram os objetivos, tá? Comparados aos meses anteriores.
Depois desse objetivo atingido, a gente vai desenhar para conversão. Leads e conversão. Então, essa é a próxima fase desse cliente aqui dentro da agência, tá? Então, olha só que interessante. A gente conseguiu um crescimento de quase de 8, né? 8%? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8,2% ali, né? 8, 7, vai. 7,9, 7,8% de crescimento e engajamento. Então, quando você planeja o conteúdo, consegue fazer a construção, usar todas essas dicas estratégicas, a gente consegue chegar numa taxa de engajamento maior. Perfeito? Olha só que interessante. Então, não foi só o alcance, mas o engajamento cresce também, proporcionalmente, quando a gente faz uma estratégia aplicada, né? Então, essa é a ideia que eu trouxe aqui, né? Alguns outros dados de cliente eu não posso abrir, mas esses eu posso abrir. Então, só para vocês entenderem como que a gente consegue crescer o perfil aplicando essas boas práticas que a gente mostrou. Então, talvez você veio até nesse workshop falando, pô, eu vou aprender como bombar fazendo mais reels, mais stories e tal. Não, aqui a gente aprende o perfil bombar e ser constante o crescimento, o engajamento e o alcance dos objetivos que vocês têm. Porque não adianta eu falar, vem aqui, faz 1000 reels, você vai ter um alcance alto, mas talvez pode não alcançar a pessoa certa. Né? Ou pode não alcançar ninguém. Depende do perfil. Se o perfil é muito pequeno, no nosso caso, a gente reabriu um perfil voltado para o agro. Então tá pequeno ainda. Então não é a nossa questão do Reels, é ter um posicionamento ali, de repente conquistar algum público. Então vai muito do objetivo. Perfeito? Então a gente encerra o nosso workshop aqui. Eu vou parar a gravação e aí eu vou abrir para dúvidas. E aí vocês podem ficar à vontade.